Olá, gente, graças a Deus, que a paz do nosso Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez a gente está aqui na nossa meditação e hoje eu quero falar sobre um ensinamento que Paulo nos dá lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Às vezes as pessoas elas perguntam como elas precisam andar. Quando eu digo andar, é viver a vida, né? E Paulo ele disse o seguinte: existem duas formas de você andar, existem duas formas de você viver a vida. Você pode andar pela fé, ou você pode andar por vista. Como é que é isso, Bispo Luciano? Ele diz assim: não devemos andar por vista, mas sim pela fé. Quando ele nos dá esse discernimento, essa orientação, esse ensinamento, ele está praticamente dando a nós uma receita para conseguir chegar onde nós queremos no mundo em que a gente vive. E também, por outro lado, ele está querendo fazer com que você aprenda a viver segundo o ensinamento de Deus. Qual é a vontade de Deus para todo ser humano? Que o ser humano vivesse nesse mundo, mas andando pela fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que Deus quer encontrar em mim, quer encontrar em você, é a fé, não é outra coisa, gente. Não adianta, você observa que às vezes as pessoas elas começam a dar desculpas porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço bem, porque eu isso, porque eu aquilo. Quando, na verdade, isso não vai mudar nada. O mundo está cheio de pessoas boas, cheio de pessoas más, cheio de pessoas que ajudam, cheio de pessoas que não ajudam. O que Deus quer encontrar em você todos os dias, como Deus quer ver você andando e vivendo pela fé, caminhando pela fé. Isso é a capacidade que você tem, que eu tenho, de crer. Então, uma das maiores alegrias de Deus na vida do ser humano é quando Deus olha e vê que aquele ser humano ele acredita. Uma das maiores tristezas é quando aquele ser humano ele duvida. Portanto, quando ele diz andemos não por vista, é porque quando você anda baseando a sua vida nas informações que os seus olhos naturais, físicos, lhe trazem, ou seja, por aquilo que você vê, você não tem absolutamente motivos para acreditar que você vai vencer, porque olha bem o que os teus olhos te mostram. A gente fica olhando para o nosso dia a dia e só vê o que? Os problemas, as lutas, as dificuldades. É isso que os olhos mostram. Por exemplo, quem tem um problema com o marido dentro de casa, por causa do vício, por causa de drogas ou por causa da infidelidade, e ela fica vendo esse comportamento todos os dias, o que isso traz para dentro de você? Quem tem um problema no trabalho, porque o ambiente de trabalho é hostil, porque lá no trabalho tem pessoas que querem puxar o seu tapete, olha o que você anda vendo. São as coisas que nossos olhos nos mostram. As dificuldades do mercado, por exemplo, porque você não consegue vender, porque você não consegue fechar um contrato, você não consegue avançar. Você começa a ver as dificuldades, as lutas. Quer ver um exemplo disso? O jovem de Eliseu. A Bíblia diz que ele estava apavorado porque Eliseu se aproxima e ele diz: olha, meu senhor, o grande exército que nos cerca. Ele só conseguia ver os inimigos. Eliseu teve que fazer uma oração em favor do seu auxiliar. E qual foi o teor desta oração? Deus,
abra os olhos dele para que ele veja. Mas ele não estava com os olhos abertos, enxergando os inimigos. É porque Eliseu já sabia que para poder vencer você tem que aprender a viver, a andar com os olhos da fé. E aí, que olhos eram esses que Eliseu queria que Deus viesse abrir no rapaz? Os olhos da fé, para que ele pudesse enxergar pela fé. Quando Deus toca nos olhos do rapaz, o que acontece? Aquele rapaz, então, ele enxerga um exército gigante de anjos, cavalos, cavalheiros, carroças, infinitamente maior que o exército que ele estava vendo com os olhos físicos. Ou seja, aqueles anjos apareceram na hora que ele fez a oração? Ou Eliseu? Não. Eles já estavam ali, com esse exército muito maior do que o exército que ele estava vendo. Só que ele não enxergava. O que eu quero dizer com isso? Quando você consegue olhar pela fé, você consegue ver a solução. Não é que ela apareceu naquela hora, ela já está ali. Ou seja, o marido convertido e transformado, ele já existe. Só que pela fé. E pelo fato de ser pela fé, você só consegue vê-lo se você olhar com os olhos da fé. A prosperidade que você espera diante da miséria que você está vendo, ela já está ali. Aqueles anjos já se encontravam lá. O menino é que não via. Ou seja, a solução que você precisa, ela já está aí. Só você que não está vendo. A cura já está aí. Você que não vê. Sabe, a realização do sonho, a materialização do sonho, isso tudo aí já existe. Você é que não consegue enxergar. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a viver como Paulo ensinou. A andar como Paulo ensinou. Como Paulo ensinou? 2 Coríntios 5:7. Que devemos andar pela fé e não por vista. Quando você botar isso em prática, você até está olhando o problema, mas você consciente assim, pela fé eu já estou vendo a vitória ali. Não, mas pela fé eu já estou vendo a mudança lá. Não, mas pela fé eu já estou vendo esse rapaz diferente. Eu já estou vendo essa porta aberta. Pela fé eu já estou vendo já um milagre acontecendo aqui. Eu já estou... Aí sim, você vai ver que as coisas elas vão acontecer muito mais rápido do que você imagina. Você vai se perturbar muito menos do que você tem se perturbado. E você vai vencer. Porque a vitória que Deus nos dá é pela fé. Ele mesmo disse, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, tudo se resume na fé. Na capacidade de crer, de acreditar naquilo que você fisicamente não vê, mas você está vendo pela fé, está ali sim. Você não ouviu ninguém falar, mas você acredita na palavra que Deus te deu. Você vai ser um homem, uma mulher, um pastor, uma esposa de pastor, um obreiro, uma obreira. Você vai ser um servo do Senhor, um membro da casa de Deus, muito mais forte, muito mais vencedor do que você já é, se você aprender a andar pela fé e não por vista. O que você vê é o que o mundo nos mostra. Você tem que enxergar o que Deus está te mostrando. E Deus vai sempre mostrar a solução, vai sempre mostrar a mudança. É só você ativar os olhos da fé. Concentra. Olha o problema, tá ali o problema. Aí você, não, peraí. Mas eu vejo pela fé isso, 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 isso. Acabou. Deus vai honrar essa visão e vai te honrar. Aprenda uma coisa. Aqueles anjos não apareceram dali por causa da oração de Eliseu. Eles já estavam ali. Tanto é que Eliseu viu.
o que o menino não via. A solução, as mudanças já estão aí. Você só precisa enxergá-las, acreditar e confessá-las. E o resto, deixa que Deus faz. Andamos por fé e não por vista. Deus abençoe vocês, tá bom? Se você quiser, compartilhe essa mensagem aí pelo próprio aplicativo, tá? Com seus amigos, amigas, ou seus contatos do WhatsApp. Só copiar o link, né? É muito fácil você... Tem gente que ela tem que encontrar dificuldade de entender. Mas é assim, eu vou te explicar. Quando o link chega para você, não tem uma parte azul, escrito em azul? É nessa parte que você tem que clicar. Se você já tem um aplicativo, vai abrir direto na mensagem. Se você não tem um aplicativo, então ele vai levar você para a loja da Google Play ou do iOS para você instalar. Aí você instala de graça, digita o nome do canal, tá? Se for o caso, e você então dali em diante tem acesso aos conteúdos de mensagem que a gente tem postado. Pode compartilhar se tem te abençoado, tá bom? Ande pela fé e não por vista. Deus abençoe.